Boa tarde, Diego. Vou resumir a minha história porque ela seria quase um livro. Daria um livro. Nossa vida é um livro. Ele teve vários relacionamentos. 2 desses teve filhos. Uma dessas mulheres é minha irmã, com quem tem 3 filhos. Nunca tivemos nada enquanto viviam juntos. Em 2013, ela abandonou ele e as crianças e se juntou com outro. Em agosto de 2014, nossa história começou. Essa história já havia começado, viu? Ele era seu cunhado. E a nossa primeira aliança. Casamos no civil, não conhecia a palavra, hoje congrego numa igreja, mas não sou batizado ainda. Em abril desse ano, ele saiu de casa por outra mulher. Então, a minha dúvida é se devo continuar a lutar pelo meu casamento ou devo desistir. Porque todos falam que não sou a mulher que Deus quer para ele, nem ele para mim, porque ele é meu cunhado perante a sociedade e a Deus. O que devo fazer? Mais uma coisa, casamos em 2017 no civil, mas dizem que não tem aliança com Deus porque não casamos na presença do Senhor. Família, olha que situação. Vamos entender isso aqui. Família, vocês leram a história? Vocês conseguiram ler? Entender aqui a história? Ela descreve que o maridão já teve outros relacionamentos e acumula-se desses outros relacionamentos 2 filhos. Ok. Ele viveu alguns anos com uma outra mulher, irmã dela, cujo tiveram 3 outros filhos. Então esse homem tem 5 filhos de pelo menos 2 mulheres diferentes e anteriores a ela. E num determinado momento, ela agora se une a ele e se casa. Ok. E em outro determinado momento, ele a abandona e vai atrás de outra mulher. Ok. Vamos entender uma coisa. Biblicamente, quando nós vamos para Levíticos, em Deuteronômio também fala, nós temos alguns pecados sexuais. E a Bíblia fala, trazendo uma advertência muito grande com essa questão de envolvimento sexual com um irmão, com um primo, com um pai, um padrasto, uma mãe, um filho, e fala-se também em cunhados. Então, essa questão de você se envolver com o seu cunhado, isso, bem, um envolvimento com um homem que já era casado já é errado, porque ele pertence a uma outra mulher. Ponto final. Se envolver com um homem casado, sendo cunhado, ei, tu é tia dos filhos dele. Tu é irmã da mulher dele. Tu é filha da sogra dele. E agora continua sendo, né? Você entende a confusão que traz dentro de uma estrutura familiar? Só o fato de um homem se separar e morar com outra mulher, a Bíblia já condena isso e já traz uma confusão, um dano para as pessoas envolvidas enorme. Agora, sendo da mesma família, mais ainda. Entende? Então, eu diria para você, até esse momento já está tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Tá bom. Já falei que está tudo errado. Que não é por aí. Mas aí você pega e fala que as pessoas dizem que você não pode orar pela restauração desse casamento porque vocês não casaram na igreja. Família, deixa eu dizer uma coisa para vocês em relação a isso. O ser humano sempre buscou
sempre buscou autonomia em relação a Deus. Posso explicar o que é isso? No Éden, Deus disse para não tocarem no fruto. A serpente falou assim: olha, Deus sabe que quando vocês comerem desse fruto, serão iguais a ele. Ou seja, terão autonomia. E eles desobedeceram e eles comeram. Ok. O tempo foi passando e o povo sempre foi buscando se virar sem Deus. Chegamos no momento em que Deus vem para resgatar os seus filhos, vem se mostrar ser conhecido do mundo, para que as pessoas não desistissem dele, que conhecessem a ele. E agora ele faz uma promessa por meio da nação de Israel. Deus se torna o rei da nação de Israel. E que rei era esse? Conduzia a nação sob guerras. Deus ganhava guerras sozinho. Deus cuidava do saneamento da nação de Israel. Deus trazia água para a nação de Israel quando não tinha. Deus trazia luz. Deus trazia calor. Deus trazia sombra. Deus fazia a comida descer das cantinas do céu para o povo. Mas chegou um momento que o povo falou assim: Deus, nós queremos um rei para nós, que lute as nossas guerras. E ali já começa o povo dizendo para Deus assim: Deus, é bom, hein? O Senhor é Deus, né? Nosso Deus, que legal. Mas nós queremos autonomia para as nossas próprias coisas. E você observa que ao longo dessa história, o homem sempre quis ter a autoridade, que muitas das vezes compete única e exclusivamente a Deus. Quando nós vamos para o aspecto do casamento, a maioria das vontades humanas agora se convergem sobre uma instituição chamada igreja. Porque agora as igrejas concentram a sua vontade, a maneira com que elas enxergam o mundo, como elas enxergam a Deus, e elas agora vão ministrar a favor disso. O casamento é uma parte muito importante e significativa da vida de qualquer ser humano, quer seja homem, quer seja mulher. E, obviamente, o ser humano, a igreja, interviu acerca disso. Então, quando a Bíblia fala assim, em Malaquias 3, que apenas Deus é testemunha, que só Deus uniu, e aí você vai lá para Mateus 19, quando Jesus exalta, né, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E quando você vai lá para Gênesis, a Bíblia toda demonstra a história, você sabe. Então, você não vê espaço para o homem interferir nisso. Se você quer se unir a uma mulher, se tornar uma só carne, não é o sexo que vai fazer isso sozinho. Não é você ir morar na casa sozinho. Não, você precisa de Deus para esse fenômeno acontecer. Você precisa de Deus, porque a Bíblia diz que quem une é Deus. Ponto final. Quem separa é a morte. Ponto final. Agora vem o ser humano e fala assim, olha, só que para unir, é legal você ir na igreja, hein? Você vai lá na igreja, porque aí o pastor, tem um pastor que tem uma bênção, pensa num pastor que une bem unido. Reza a lenda que ninguém que se casa com esse pastor se separa. Aí agora está tirando uma premissa de Deus, uma prerrogativa de Deus, e aí agora está dando para a igreja, para um pastor. Mas se não registrar, aí não une. Ou seja, eles querem colocar um marco, um momento, um sinal, uma característica e conceder ao homem o poder de registrar isso. Aí o cidadão, ele mora com uma mulher, com duas, com três, com quatro, com cinco. Aí ele faz sexo com uma, com duas, com 10, com 20. Aí o cidadão pega e fala assim, eu quero sossegar na minha vida. Eu vou casar. Aí alguém pergunta, mas você nunca foi casado? Você nunca se uniu a uma mulher? Ele, não, nunca registrei. Ou seja, agora essa premissa de, olha, se tiver um registro, aí Deus une. Bem,
Ela abre uma premissa para a pessoa viver o resto da vida do jeito que ela quiser, com quem quiser, achando que está tudo bem. Porque aí, não, quem vai me unir é um homem. Eu preciso de um homem para me unir a essa mulher. Porque ele precisa assinar um documento por mim, ele precisa ser tabelião, ele precisa ser dono de um cartório, porque aí sim ele me une a ela. Não, mas Deus nunca concedeu isso ao ser humano. Essa prerrogativa de união é dele. Então não é um juiz, não é um tabelião, não é. É Deus. Ah, Diego, mas e a separação? Opa! A Bíblia fala que agora nem Deus separa. Quem separa é a morte. E eu acho tão legal isso, quando fala assim, ó, que nem Deus separa. Alguns podem falar assim, nossa, Diego, mas é muita prepotência sua, não? Falar que nem Deus separa? Não, porque Deus, ele simplesmente tirou dele essa prerrogativa e colocou na morte. Dizendo assim, olha, aquilo que eu uni, está unido e pronto, acabou. Eu não vou desunir mais. Só desune se houver morte. Ponto final. Homem nenhum pode separar. Um anjo não pode separar. Jesus não pode separar. O Espírito Santo não pode separar. Eu não posso separar. Ninguém separa. Se uniu, acabou. Se vier a morte, aí separa. E eu acho isso forte, sabe por quê? Porque às vezes surgem pastores, né? E fala assim, olha, irmã, Deus está me revelando que o seu casamento não foi dele. Olha, Deus está me dando poder para separar vocês dois. Não, peraí, que história é essa? Deus não deixou autorizado para ninguém separar homem e mulher. Ninguém. Ah, mas aí o cartório pode, né, Diego, separar? Não, não pode. Ah, mas aí o pastor pode? Não pode. Ah, mas o papa pode? Não, não pode. Diego, eu tive uma visão. Eu vi um anjo de luz dizendo, separa. Não, conversa, sabe? Você estava doido na hora, foi uma visão errada. Foi porque Deus deixou claro que nem ele separa, é só a morte. Só a morte. E ponto final. Você está percebendo? Então não tem essa questão, Diego, mas a minha história é diferente. Deus falou comigo, Deus mandou eu separar. Ei, não foi Deus que mandou você separar, porque o próprio Deus diz que nem ele separa, é só a morte que separa. Pronto, acabou. E aí agora vem, né? A comunidade, as pessoas falando assim, olha, você precisava dos homens para se unir. Aí você vai lá, presta atenção. O pessoal da sua igreja fala assim que você não se uniu ao seu marido porque você não casou na igreja. Então, se você correr na igreja e casar, aí Deus une. Em qual parte que eles não ouviram que ele viveu tantos anos, que tem 3 filhos com a tua irmã? Qual é a parte que ele já viveu tantos outros anos com outra mulher e deixou filhos para trás? Então quer dizer que basta um homem falar assim, eu vos declaro marido e mulher, está tudo certo? Não, não foi assim que Deus instituiu. Não é por aí as coisas. E nós precisamos voltar para a palavra do Senhor para entender esse princípio. Percebe? Entendem? Esclarecido isso? Tranquilo? Bacana? Podemos prosseguir? Família, deixa eu lembrar aqui. Respondi todo o e-mail? Respondi, né? Tá. E finalizando, né, essa narrativa, vamos entender que se ele não é teu marido, não gaste tempo buscando restauração. Não para você. Talvez a restauração da vida dele para a mulher que porventura Deus uniu ele a ela. Mas a você nessa história, eu diria que não é possível, tá? Sua irmã, se porventura não for a esposa legítima dele, cometeu pecado ao abandonar e se juntar com outro, ele cometeu pecado ao
se juntar com você e peca de novo agora com outra. Meu Deus do céu, vai virando uma bagunça, né? Busca a sua restauração, tá bom? A sua restauração pessoal.